Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho e alegria que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, este é um momento que nos convida a abrir as portas da nossa alma a Jesus, a abrir as portas da nossa alma para que o Cristo possa semear no terreno do nosso coração, para que assim possam florescer belas rosas de virtudes dentro de nós, de sentimentos nobres, de pensamentos mais elevados. Então, que este aqui possam ser minutinhos do nosso dia que a gente vai abrir o nosso coração para Jesus cultivar em nossa alma os bons sentimentos, desejos, os bons pensamentos. Então, que Cristo se faça aqui presente neste momento de reflexão. E bom, meus irmãos, hoje aqui nós estamos dando sequência aos nossos dias dedicados à reflexão dos 12 apóstolos. Lembrando que a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está aqui inspirando a nossa reflexão é a passagem do capítulo 24, item 8. A gente rememora todo o início de reflexão aqui, que é um momento em que Jesus reúne os 12 apóstolos para passar instruções e esclarecimento para eles na missão da Boa Nova. Aliás, meus irmãos, a todos aqueles que quiserem saber na íntegra que esclarecimento foi esse, que mensagem foi essa, nós dedicamos o primeiro dia aqui de reflexão dos apóstolos a trazer esta parte. Vou deixar aqui linkado para nós no final do vídeo. Tudo bem? Então, quem quiser assistir pela primeira vez ou assistir novamente, como que foi este momento de Jesus. Então, a partir daí, a gente começou a se dedicar a conhecer quem foram essas 12 almas escolhidas por Cristo para caminhar com Ele na Boa Nova. Então, a cada dia está sendo um apóstolo aqui, para a gente conhecer a personalidade deste apóstolo, um pouquinho sobre a vida e sobre os gostos dele, o que eles tinham mais afinidade. E hoje o nosso apóstolo é Tomé. E bom, meus irmãos, antes de iniciar aqui, eu queria sempre deixar claro que todas as informações que estamos compartilhando sobre essas personalidades dos apóstolos é do livro que se chama Ave Luz, um livro que foi psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo espírito de Shaolin. Esta obra, meus irmãos, é dedicada à vida dos apóstolos. Uma obra belíssima, uma visão espírita muito bonita sobre a personalidade dessas almas que estiveram ao lado do Cristo. E hoje aqui nós vamos dedicar a vida de Tomé. E eu gostaria de colocar aqui para nós uma imagem que o espírito Shaolin nos traz, um desenho sobre a face de Tomé. Vou colocar aqui do lado, a gente encontra também na primeira parte do capítulo dedicado a este apóstolo, como também eu vou deixar aí para todos que desejarem buscar um pouco mais, vou deixar aí que é o seguinte, em cada início de capítulo a gente encontra a face, o desenho da face do apóstolo. Então de Pedro a gente trouxe e hoje estamos trazendo também de Tomé. E bom, meus irmãos, gostaria de ressaltar aqui o seguinte, muitas vezes nós nos lembramos apenas de alguns dos apóstolos ou focamos mais em alguns do que em outros. Geralmente a gente fala muito de Mateus, falamos muito de João, falamos muito de Pedro. E nos esquecemos dos outros apóstolos. Mas é importante a gente rememorar que todos tiveram um grau de importância muito alto na questão de compartilhar a Boa Nova, de trazer toda essa transformação no coração que Jesus trouxe. E é interessante porque hoje que vamos falar de Tomé,
muitas vezes nós nos lembramos apenas de Tomé naquele momento que ele pede para ver, para aí ele crer. Naquele momento que ele não está presente na ressurreição do Cristo e ele ali pede para ver Jesus, para crer que Jesus realmente havia retornado. Então, vejamos bem, muitas vezes a gente vai se lembrar desse apóstolo apenas nesse contexto, apenas nessa história. Sendo que a vida dele, a personalidade dele é riquíssima de ensinamento para todos nós. E acredito que exatamente por esse motivo, isso é uma opinião pessoal que a gente traz, mas acredito que exatamente por esse motivo, por lembrar apenas de Tomé em pouquíssimos momentos, como se a gente tivesse ali titulado ele como o apóstolo que pediu para ver, para crer, como se a gente lembrasse dele apenas assim, é que o Espírito Shaolin se dedicou a trazer muitos detalhes da vida dele. Muitos detalhes. Então, de todos os apóstolos que a gente já compartilhou aqui, pelo que estamos vendo, é o capítulo, um dos capítulos mais ricos de detalhes da personalidade, do jeito e dos gostos do apóstolo. Então, por isso eu faço questão aqui de ir lendo junto conosco para a gente descobrir mais sobre este apóstolo. Então, vejamos bem. Tomé, o apóstolo de Jesus Cristo, ele aqui vai ser compartilhado e vai ser também esclarecido sobre a vida dele. É nos dito, Tomé, senhor de certa cultura, na confluência da época em que viveu, tinha um raciocínio fácil e compreendia as coisas com impressionante rapidez. Tomé usava primeiramente, nos seus contatos com a vida, a razão e dificilmente recorria aos sentimentos. Até mesmo depois do seu apostolado, já consciente da sua missão, a sua caridade haveria de ser bem compreendida, porque ele fazia um exame prévio daqueles que ele ia beneficiar, para bem sentir a necessidade alheia. Mas aí nada exigia, dedicava-se com todas as suas forças em favor dos necessitados. Vou fazer uma pausa aqui para a gente meditar um pouquinho sobre essas palavras da personalidade de Tomé. Vejamos que ele tinha um raciocínio rápido. Em vista de alguns apóstolos aqui, fazendo um comparativo mesmo, que tinham uma certa dificuldade ali, como André, de compreender quando Jesus falava algo, Tomé já tinha um raciocínio rápido, já entendia tudo e ele usava muito da razão. Raramente Tomé recorria aos sentimentos. Então era uma alma que ponderava muito antes de tomar uma decisão. Era uma alma que ponderava muito antes de aceitar alguma coisa. E isso tem muito a nos ensinar e a gente vai ver isso mais à frente. Olha só, Tomé não tolerava muito as pessoas mentirosas e tinha uma certa exigência no penhor da verdade. E isso se coaduna perfeitamente com a personalidade dele. Se ele era uma alma mais pautada na razão e ele não suportava mentiras ou pessoas mentirosas, vejamos que ele buscava sempre pela verdade. Então a gente vê um traço de honestidade na personalidade de Tomé. Lutava mais tarde consigo mesmo para ser diferente, mas ele não conseguia. Tomé, ele via a candura e a doçura de João, a simplicidade de Pedro e de Tadeu. Até invejava seus companheiros nesse estado sublime de amor, aquele amor que não exigia, aquele amor que não especula, aquele amor verdadeiro inspirado pelo divino doador, que jamais erra na escolha. Vejamos que até mesmo entre os apóstolos tinha ali uma pitadinha de inveja às vezes entre eles, como é nos narrado aqui. Tomé, ele sentiu uma certa inveja, assim, um fiozinho de inveja dos sentimentos, quer dizer, do jeitinho dos outros apóstolos, sobretudo aqui que é colocado para nós Pedro, Tadeu e João. Lembremos que João era um apóstolo mais dócil,
Pedro e Tadeu mais dados aos sentimentos, dócil no sentido de ser mais dado ao sentimento. E como Tomé era um espírito, uma alma mais dada à razão, então ele sentiu uma certa inveja, assim, porque era algo que ele queria. Ele queria amar o próximo sem ficar especulando da vida dele. Ele queria conseguir amparar o próximo sem ponderar tantas vezes antes. Então, como aqui é nos dado, né? Ele sente inveja, na verdade, é do amor que não exige, do amor que não especula. Porque Tomé gostava de tudo muito detalhado, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem explicadinho, para aí ele tomar uma decisão. Ao contrário de muitos dos outros apóstolos que agiam mais com o sentimento, mais com o coração. Mas vejamos aqui que Shaolin vai continuar dizendo também que um dos grandes prazeres da vida de Tomé era viajar. Olha só, conhecer lugares que antes nunca tinha visto, fazer amizades novas, trocar ideias com outros e observar as experiências alheias acerca da vida e das coisas. Com isso, Tomé enriqueceu muito o seu conhecimento. Era conhecedor do misticismo da Índia e da China. Aprofundava-se nos antigos escritos do Egito e da Caldeia, da Grécia e até mesmo da Roma. Nas suas andanças, nunca se esquecia de esmiuçar as coisas invisíveis. Porém, um grande senso mais profundo da sua consciência lhe pedia ponderação ao aceitar qualquer fato. Bom, meus irmãos, vejamos aqui, Tomé gostava de viajar, Tomé gostava de conhecer coisas novas. Ele gostava de observar as outras pessoas e com isso também aprender. E ele era muito curioso, que a gente pode perceber que uma mente dinâmica, uma mente curiosa, uma mente que gosta assim de buscar sempre coisas novas, novos olhares da vida. Então, com isso, olha só, ele se aprofundou em conhecimentos da Índia, da China, da Grécia, até mesmo da Roma. Em uma de suas andanças, como aqui diz, ele sempre buscava esmiuçar as coisas do invisível, o que quer dizer as coisas da vida espiritual. Só que, como ele tinha muito conhecimento nessa área, ele ponderava muito antes de aceitar um fato. Ele ponderava muito antes de aceitar um fato. Então, olha como que esse tipo de esclarecimento que o espírito Shaolin nos traz, nos faz entender muito bem quando ele pede para ver antes de crer. No seguinte sentido, como ele conhecia muita coisa sobre misticismo, sobre vida espiritual, sobre coisas do além, digamos assim, que era dito naquela época, como ele tinha muito conhecimento de vários lugares, viajava muito, ouvia muita história, muita coisa, ele ponderava muito com a razão antes de aceitar algo. Vejamos bem. Então, isso faz todo sentido para nós. Mas olha só que é muito interessante porque ele nos coloca que as ocorrências tinham de ser testadas à luz da razão, pois não era endurecido ao ponto de tudo negar. Aqui tem um ponto-chave da personalidade de Tomé. Ele não era uma alma de coração endurecido, que, por exemplo, quando houve uma novidade, quando houve uma ideia nova, logo recusa de primeira. Não, ele ouvia, ele ponderava, ele analisava, e aí sim ele ia ver se ele ia aceitar aquele fato ou não. E isso aqui é um grande ensinamento para todos nós, porque a todo momento vão chegar ideias novas no mundo. A todo momento chegam ideias novas, a todo momento vai chegar um conhecimento novo, e é importante a gente se inspirar em Tomé nesse sentido e ter um pouquinho de senso crítico antes de acolher algo como verdade. É importante a gente ter um pouquinho de razão, de senso crítico, analisar muito bem aquelas informações, analisar muito bem
qual é a fonte daquilo que está sendo compartilhado, para aí a gente acolher como verdade ou como uma opinião que a gente também compartilha. E isso aqui é essencial. Porque imaginemos se a gente não tem um filtro de ponderar tudo que a gente escuta e acolhe como verdade. Pensemos se a gente não tem um filtro. Então, tudo que o outro me falar, que eu ver no WhatsApp, que eu ver na internet, eu vou acolher como verdade. Sem buscar entender se aquilo realmente aconteceu. Quem que tá falando isso? Qual é a fonte? Isso pode ser muito prejudicial para nós, porque a gente pode acabar se perdendo no meio desse caminho. Então, essa personalidade, né, esse traço de personalidade de Tomé é muito inspirador para a gente, ainda mais hoje em dia, que tem tanta informação, que tem tanta coisa sendo compartilhada, para a gente sempre filtrar e ponderar se aquela informação, se aquele ensinamento faz sentido com o que harmoniza no meu coração, se aquilo é de uma fonte confiável, se aquela informação que está sendo me passada, se aquilo coaduna com os ensinamentos do caminho do bem, do caminho de Jesus, realmente fazer uma filtragem nisso aí. E nesse ponto, Tomé era muito bom, porque isso mostra uma personalidade de atitude e pensamento firme, que não duvidava, mas ponderava, analisava os fatos, ou seja, ele era precavido, pensemos assim. Então, vejamos, olha que importante que Shaolin vai colocar. Tomé, para os discípulos, não significava ponto de negação ou de dúvida, mas ponto de vigilância. Os discípulos, os outros apóstolos, não enxergavam Tomé como aquele que duvidou para crer. Olha como que isso é revelador para nós. Mas eles enxergavam Tomé como uma alma vigilante. Vigilante. Ponderava antes de aceitar. Estava aberto a ouvir tudo, todas as ideias, todos os comentários, mas ele escolheu o que ele ia, se aquilo ia ter ressonância com os ensinamentos de Jesus, com o seu coração e com o que ele acreditava como verdade. Então, olha só, naquela época, como agora, e ainda em milênios, existem mais coisas falsas que verdadeiras. E Tomé representa o vigiar de Jesus. O mestre o chamou para discípulo por encontrar no seu coração a disposição, sem fronteiras, de espalhar a verdade. E foi o que o fez na plenitude do amor universal. Essa parte é essencial para a gente refletir. Tomé, ele representa para nós o vigiar de Jesus. O vigiar. O filtrar o que a gente acolhe como verdade, o que a gente aceita, o que a gente concorda. O vigiar, o ponderar. Ele era um apóstolo vigilante. E aí entra um ponto interessante aqui, porque olha só, Jesus chamou Tomé para caminhar com ele porque ele tinha uma disposição sem fronteiras em teu coração para espalhar a verdade. E eu acredito que este também tenha sido um dos móveis que Jesus também o fez escolher todos os outros apóstolos. Porque nenhum deles era perfeito. Mas todos tinham algo em comum. Por mais que cada apóstolo era diferente um do outro, eles tinham algo em comum. A boa disposição e a boa vontade de compartilhar a verdade, os ensinamentos divinos, os ensinamentos da Boa Nova. Por mais que não eram perfeitos, eles compartilhavam da mesma boa vontade. E isto pode ter sido um móvel que fez Jesus os escolher. Assim como aqui é afirmado, Jesus escolheu Tomé pela boa vontade no coração que ele tinha. De trabalhar, de servir. Então, meus irmãos, isso também traz uma reflexão para nós. Não somos perfeitos,
Mas tendo boa vontade de servir, tendo boa vontade de trabalhar, sempre vai ter um espaço para nós na seara de Jesus para trabalhar no bem de todos, para trabalhar na obra divina. Sempre. Basta ter a boa vontade. Não precisamos ser perfeitos e estamos longe ainda de sermos almas perfeitas. Mas tenhamos boa vontade sempre de servir. Porque da mesma forma que a gente tem uns defeitinhos morais, também temos qualidades. E Jesus vai aproveitar dessas qualidades para que a gente possa servir. Bom, meus irmãos, hoje eu gostaria de convidar a todos para a gente encerrar aqui a meditação sobre a reflexão sobre Tomé. Convido a todos a leitura na íntegra deste capítulo, porque, aliás, Tomé vai trazer ainda uma conversa com Jesus, Tomé ainda vai tirar uns esclarecimentos, mas hoje aqui nós estamos dedicando a conhecer a personalidade, os gostos, e visto que o Espírito Shaolin se dedicou a falar muito, mas muito bem, assim, os detalhes de Tomé, hoje a nossa reflexão foi baseada nessas informações. Então, a todos que quiserem buscar na íntegra, conhecer um pouco mais de Tomé, saber ainda mais das qualidades morais que ele carregava, a gente convida a leitura deste capítulo no livro Ave Luz. Bom, meus irmãos, vistos os nossos minutinhos de reflexão aqui, espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre este apóstolo hoje. Esse apóstolo que às vezes a gente se lembra dele apenas de uma forma, como o apóstolo que duvidou. Mas não. Olha só, é o apóstolo vigilante e que ensina muito para nós sobre vigilância do que a gente ouve, do que a gente compartilha, do que a gente acredita como verdade. Ponderar muito bem os fatos antes de aceitá-los. Bom, meus irmãos, fiquemos com este ensinamento no nosso coração, que ele possa gerar bons frutos para todos nós. Convido a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, encerrarmos com Jesus, encerrarmos com o nosso coração aberto aos ensinamentos do alto. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos nós que aqui estamos presentes, como uma grande família, como irmãos. Fiquemos em paz, um excelente dia para todos nós. Que assim seja.